Irmão, só mais uma. Não, pode falar, não. Nem falar isso aqui. Da mesma forma que Cristo ele veio tirar o homem do mundo e levar ele ao arrependimento e a Deus, de volta a Deus, que é seu lugar mesmo de origem, assim Paulo estava fazendo um papel de intercessor. Ele estava intercedendo pela vida de Onésimo. Ele estava fazendo o que Cristo fez por nós. Aí ele imitar como eu imito a Cristo. Essa é a frase do Paulo. Colocação precisa do irmão, sabe por quê? Porque tem essa comparação. Sabe quem fez essa comparação? Se eu não me engano, Martinho Lutero. Ele disse que Paulo fez por Onésimo diante de Filemão o que Cristo fez por nós diante de Deus, dando sua própria vida. E lá é o versículo que sempre eu falo, 1 João capítulo 3, verso 16. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém. Dar a vida, irmãos, é isso aí. Você vê um irmão numa situação de dificuldade, e você ali agir a favor do irmão, como Paulo fez, não é? Por isso que eu penso que quando Filemão ele recebeu essa carta, eu creio que as lágrimas, né, não teve como ali ele dizer não, né? É difícil. É difícil, irmão, porque diante da unção do Espírito Santo não é o homem. Eu creio que não era só Paulo ali, era Deus falando por intermédio de Paulo. E se Filemão tinha o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Paulo testificou em Filemão, na mente de Filemão confirmou. É nesse sentido, né? Versículo de número 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha só que poder de convencimento, tá? Paulo era sábio, né? Esse verso 15 ele é poderoso, hein? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E olha só, verso 16: não como escravo, mas, né? Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, ou seja, amado, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Não receba ele mais como escravo, não, tá bom? Receba ele como irmão amado. Irmãos, eu creio, não sei, a Bíblia não diz isso, né? Mas eu creio que Onésimo voltou. Ele até voltou a exercer as suas funções para com Filemão, de servo, né? Ou escravo, mas como um irmão. Ele foi recebido como irmão em Cristo. Eu creio que Filemão atendeu o pedido do apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso, né? Verso 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você vê que, olha só, o versículo 12, quando ele disse assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O verso 17 explica: recebe-o como a mim mesmo. E ele considerava Paulo, né? Então olha só a importância da irmandade cristã, do vínculo que nós temos, da unidade da fé. E ele não reparou, igualou, ou seja, diante de Deus, né? Nós somos irmãos, nesse sentido também. Versículo 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Verso 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. É Paulo dizendo: olha, se ele dever uma coisa, põe na minha conta, que eu acerto, que eu pago. Eita glória! Mas por que Paulo fez isso? Porque ele viu que talvez Onésimo ali, confessando para Paulo, chorou arrependido, né? E Paulo viu tanta verdade Onésimo,
Paulo falou: eu vou comprar a briga desse homem aí. Eu estou vendo que ele arrependeu. Amém. E qual que é o preço de um irmão? O sangue de Jesus Cristo. Amém. Maravilha isso, né? Por isso que a gente precisa de ler a Bíblia, para a gente ter a noção devida de como lidar com irmãos, que é o que vem se perdendo ao longo dos tempos, né, mano? Então é isso aí. É o próximo testemunho aqui que eu estou lembrando na minha vida. Amém. Amém. Sobre isso que eu estou falando. Então Paulo ele não teve reserva. Mas ele usou ali o quê? Mais uma vez uma sabedoria muito forte. Recebe, se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta. Agora lembra de uma coisa, que você me deve a sua própria vida. Ou seja, Filemon, ele devia a vida dele, se tratando da conversão ao apóstolo Paulo. Amém. Como que esse homem ia negar Paulo esse pedido? Aí Paulo lembra ele: tu me deve a tua própria vida, tu me deve a ti mesmo. Ou seja, irmão, diante de Deus tem que haver o perdão. Não é? Já pensou se Paulo fosse cobrar Filemon? Como é que ele ia pagar? Está vendo o teor da coisa? Como Paulo, com a sua sabedoria, foi devagarinho entrando na mente de Filemon. É sabedoria de Deus, não é persuasão humana, não é ser mais esperto ou espertalhão, é ter unção de Deus para lembrar a pessoa, sempre lembrar. E tem uma coisa que a gente deve usar sempre, que é Jesus Cristo, que deu a vida dele por nós. Amém. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E dar a vida pelos irmãos é o quê? Fazer o que for possível para restaurar um irmão. Porque um irmão restaurado é um irmão perdoado, é um irmão renovado na comunidade cristã. Então Paulo, naquele momento, ele agiu como Cristo nesse sentido, né? Nesse sentido, como Cristo agiu por nós, e ele foi usado para tirar toda a opressão de Onésimo, que estava perturbado ali, um escravo fugitivo perturbado. Mas a pessoa pode estar perturbada quando que ela naquele momento ali tiver de tribulação na sua vida. O quanto que ela tiver de tribulação, ela pode ter quanta tribulação for. Quando ela encontra com um homem de Deus, não por causa do homem de Deus, mas por causa do Espírito Santo, a tribulação cai por terra, a prisão espiritual cai por terra, e Jesus Cristo liberta a pessoa para que verdadeiramente a pessoa esteja livre naquele momento ali, por causa da ação do divino Espírito Santo de Deus. Nada do homem, tudo de Deus. Amém. Tudo que a gente faz, se eu não me, no passado, se eu não, assim, no passado, se tratando do passado, se eu não tivesse me encontrado com o Senhor, talvez eu estaria até morto. Então, tudo que Deus me leva a fazer, não só a mim, mas como a qualquer um dos irmãos, é tudo do Senhor, irmãos. Nada é nosso. Nós éramos como trapos e farrapos também, nós éramos imundos espirituais, mas o Senhor nos restaurou. Então tudo é dele para ele. Amém. Nós somos instrumentos do Senhor. Amém. E nada mais. Está sofrendo? Não tem nada, porque hoje em dia tem isso aí, tem? Nada está acontecendo na minha vida. Já pensou se Paulo fosse pensar assim? Tem? Hoje eu fiz tanto pelo Senhor e ainda estou achando que vou morrer preso. Já pensou se Paulo fosse pensar assim? Mas Paulo era o preso de Deus, de Cristo. Ele não era preso dos homens, ele era preso do Senhor por causa do Senhor. Fardo leve. E outra coisa, ele estava sempre disposto
a desenvolver seu ministério sob Até perseguição, aflição, e provavelmente ele foi decapitado em Roma, né? A Bíblia não fala, mas reza a tradição que ele foi decapitado. Então tem a ver com a Bíblia, né? Isso está no sentido. Então isso é importante, né? Mas vamos lá, continuar. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Já foi falado, verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração no Cristo. Quer dizer, Paulo, ele se sentiria ali beneficiado, né? Se ele estivesse por receber. Exatamente. Reanima o meu coração. O que reanimava o coração de Paulo? Perdão, restauração, salvação. O que é que tem que animar o coração da igreja? Dinheiro, bens materiais, igreja só arrumada, isso é bom, né? Mas igreja arrumada, mudou isso, mudou aquilo, não. A igreja tem que ser movida à base de perdão, salvação, milagre, cura, para a glória do nome do Senhor. O que tem que mover a igreja é cura, milagre, salvação, perdão, restauração. A igreja pode ter tudo. Se ela não tiver essas coisas, ela está falida. Tem que ter amor, tem que ter. E a gente vê isso aqui claramente. Versículo 21, para encerrar, vamos lá. Certo, como o amado Mongel disse ali, né? Agora trazendo de novo o versículo que ele leu. Como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Mas ele pesou, né? Deixou o homem ali. Logo, quando pegou aquela carta, ou a mão dele ficou leve, foi pesada. Os dois. Eu creio que pesou do lado, mas ficou leve do outro, né? Entendeu? Exato. Poder de convencimento pelo Espírito Santo, sabedoria de Deus. Verso 22. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Prepara um quarto para mim que eu estou chegando, hein? Ele esperava isso, né? Ele esperava isso. O que a gente vê aqui? Paulo sempre queria estar retornando aos irmãos. Ele fala isso em muitas cartas. Amém. Irmãos, talvez eu possa, num certo sentido, exagerar no que eu vou falar aqui agora, mas creio que nesse sentido não. A maior saudade que a gente tem que ter é da igreja de Cristo pela qual ele morreu. Amém. Tá? Biblicamente, é uma coisa pesada, mas biblicamente a gente vê muito Paulo falando isso. Paulo expressava muita saudade que ele tinha dos irmãos. E a esperança de estar sempre com os irmãos. Nesse livro aqui, ele teve esse retorno depois ou não? Aos irmãos? Ou não? Ou ele morreu depois disso? Isso aí me parece aqui de memória, amado irmão Gelson, que não houve tempo não. Porque provavelmente essa carta aqui foi... Uma despedida, né? Ele estava em Roma, né? Então assim, eu creio que não houve possibilidade, né? Mas ele tinha essa vontade, mesmo sabendo que às vezes não era possível, mas ele tinha, né? Então destaca-se isso, a vontade. Não é? Então quando a gente, assim, passar por um momento em que a gente, melhor que isso não aconteça, estiver afastado da igreja, que a gente retorne, né? Isso é bíblico, certo? Tem que ter saudade, né? Porque tem irmão que vai e parece que esquece da saudade, não é? Então é bom ler a Bíblia por causa disso também. Está vendo como que a Bíblia nos dá uma cultura cristã de convivência, relacionamento, que não tem como não aprender, só se a pessoa não quiser. Não é? É verdade. Versículo 23. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Verso último, 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, uma carta abençoada, né? Provavelmente parece a menor carta de Paulo, e talvez uma das mais profundas. E restauração, né? Então que nós não deixemos nada tirar do nosso coração esse sentimento, porque adianta a gente ler e aprender, Deus falar com a gente, e a gente não Não faz por onde. é? Fazer por onde, né?
Então, procure estar sempre na igreja, com a sua dedicação, porque você é importante. Você na igreja não é apenas para você vir, é para participar no sentido de não agir, não. É agindo, atuando, né? Como é bom a participação dos irmãos. Por exemplo, a gente está tendo aqui o estudo da quinta-feira, né? Qualquer culto, mas vamos colocar o estudo da quinta-feira, onde há uma interação maior entre os irmãos por causa do estudo bíblico. Não é bom? Um fala uma coisa, o outro fala. E esse tipo de ensinamento, em casa sozinha, a pessoa não vai aprender, não. Porque tem coisa que só acontece na igreja. E o Espírito Santo, eu creio, que dá capacidade ainda maior da gente arquivar essas coisas. Porque essas coisas acontecem em um ambiente favorável. Mais favorável ainda do que quando nós estamos sozinhos. Certo? Então isso é muito importante. Nunca deixe de estar na igreja. Vocês sabem que a nossa igreja, ela está com esse problema numérico, mas em nome de Jesus, sabe quem vai reverter isso? Em primeiro lugar o Senhor. Amém. Depois cada um de nós. Amém. Deus usa, né? Olha só o nosso amado irmão Luciano. Quem diria, né? Assim, que o nosso irmão Luciano voltaria, mas ele voltou, né? Ele deixou saudade, pastor, quando ele saiu. Ele deixou alegre quando... Exatamente, porque ele sabe disso. Toda vez que eu encontrar você, né? Então pastor, isso, irmão, sabe o que acontece? Tem dia que a gente lembra, que às vezes a gente até chora, assim, quando o irmão volta, né? Sozinho, pensando, ele fica tão alegre, às vezes orando, ô Senhor, que alegria. O irmão voltou, assim como o filho pródigo, né? Quando voltou, o pai fez festa e o recebeu. Então, irmãos, tem que haver isso, né? Porque, na verdade, a gente aprende, a nossa igreja é uma igreja que prioriza o conhecimento, é lógico, faz parte da sabedoria, conhecer a palavra, mas se essas coisas, elas não estiverem apontando para esse amor relacionamental, infelizmente não vai lá. Aí nós vamos cair lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós podemos ter tudo, se nós não tivermos amor, de nada vai valer. Temos que ter cuidado para que tudo que a gente estiver fazendo, a gente tem que ter cuidado para que as coisas que a gente estiver fazendo não sejam coisas que não apontam para uma edificação irmanal. Quando você faz assim, Deus se alegra muito. E você vai produzir cada vez mais, porque Deus quer isso. E onde nós descobrimos isso? Na palavra de Deus. Isso não é revelação de ninguém, isso é revelação minha. Eu estou seguro que eu estou falando que eu não parto da minha revelação, parto da revelação de Deus. Amém. É por isso que eu tenho segurança do que eu estou falando, entendeu? Nesse sentido, quando é a palavra, nós temos aprendido que a vontade de Deus é que os irmãos sempre estejam unidos o máximo possível. Sabe por quê também? Qual que é a igreja que vai subir? Que vai ser a igreja celestial. Aqui permanecendo a palavra. Exatamente. Então a gente tem que investir nesse projeto da terra. Se coloque sobre os seus pés, amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes eu abençoo com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que assim nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, no encorajamento, nesse ânimo ali, meu Pai, que haveria no coração do apóstolo Paulo, caso Filemão fizesse o que ele pediu, e eu creio que ele fez, que haja esse ânimo em nosso coração, meu Pai, essa interação, essa comunhão. Assim eu oro e os abençoo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Vamos embora, nós já Pai de Cristo, para terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe.